Boa noite, Cláudio. E aí, meu amigo? Ô, Carlão, boa noite, como é que tá? Beleza? O bom filho sempre torna lá, né? Tamo junto aí, fazendo frio aqui pra caramba, viu? É, né? Aqui tá 22 graus. Ó, beleza, hein? Deve estar uns 12 aqui, cara, 11, 12, tá frio até. Aí tá gelo, né? Nem frio, é gelo. É, aqui, essa época é complicado mesmo. Na paz Exatamente. aí? Tudo sim. Eu acabei de fazer o meu culto doméstico. Eu faço ele nos sábados. Ah, tá, hoje era Aí eu, dia, eu já acabo meu culto e começo esse. Esse aqui é a sessão de treinamento, né? já emenda tudo. Tá Exatamente. certo, já tá o ambiente, o ambiente adequado, preparado, bacana, né? É. Boa noite, Wilson. Quanto tempo? Ô, boa noite, Cláudio. Quanto tempo? E aí, bacana, boa noite, beleza? E boa noite, Carlos. Quanto tempo? Quanto tempo? Quanto tempo? A turma boa aí. A turma boa aí. Falta um minuto para começar. Eu vou trazer algumas indagações para iniciar, mas eu vou esperar dar esse um minuto. Eu tenho que começar aí, que o Cláudio tem a cara de brava, tá com cara de brava aí. É, agora deu um sorriso aí, agora já tá melhorando. Bravo, bravo, só se for em redor de uma travessa de pão de queijo, né? Mineiro, aí fica bravo, né? É, tá Mas certo. o mingau é desse jeito também. Um dia desse, o Alessandro mandou um vídeo, ele não queria dar um pedaço do mingau para ninguém, né, do mingau dele. Não é para É contar isso aqui não, aí. né, Wilson? Não era pra você falar isso, não. Entendi, bota na minha conta depois, mas conversa à parte, chegamos ao início da nossa reunião. Agradeço a presença dos irmãos aqui presentes, encarnados, e também da condução. Hoje, nós temos a presença ilustre do irmão Vinícius, é um dos nossos supervisores do meu progresso, e como já relatado em reuniões anteriores, é, a instrução é que já tenha direto a canalização sem demais prolongar palestra, algo nesse sentido. Então, eu quero abrir os trabalhos de hoje, já anunciando as entidades que estão aqui presentes comigo, que é o irmão Casimir, o irmão Vinícius e o irmão Sebastião. E quem vai se manifestar primeiro é o irmão Vinícius. Boa noite, irmãos. Ô, boa noite, Vinícius. Opa, boa noite. Vocês ainda não me conhecem, mas eu trabalho na equipe que atual de onde veio o Casimir. Na verdade, eu era afiliado do Casimir nesse sentido. Ele era meu padrinho como se fosse um mentor mesmo, porque ele é o mentor do meu mentor. Então, ele é fixo nesse sentido. Ele tem essa missão até eu reencarnar. Só que após o Carlos conseguir o ACESI aí para a quarta classe, foi feito essa, esse intercurso, essa permuta mesmo das equipes, ou a equipe do Ricardo e do Sebastião estão trabalhando com os irmãos que nós conseguimos levar, e nós estamos trabalhando com o Carlos. É claro que não é todo o tempo, nós temos diversas atribuições e não conseguimos ficar todo o tempo, mas eu vim dar essa passagem aqui, contribuição que não é exatamente meu compromisso, essa reunião, mas eu venho de bom grado, de boa vontade, a atuar aqui também, mostrar um pouco que existe esse recurso, existe essa condução também, certo? E se precisarem de mim, independente de ser da ICD, independente de ser pessoal, independente de ser espiritual, saiba que eu estou na supervisão do Carlos e logo tudo que tiver relativo ao Carlos eu também atuo, seja na fiscalização dos atos dele, seja na condução mesmo, do proceder do que é feito, pois ainda, mesmo ele tendo alcançado esse posto, ainda é possível a regressão, depende muito dele, mas ainda é possível, certo?
Tá certo, Vinícius. Eu só queria dar essa mensagem mesmo e vou trazer o Casimir para fazer os trabalhos de hoje. Boa noite. Boa noite, Casimir. Ô, seu Casimiro, boa noite. Cláudio, você saiu do grupo e voltou? Foi isso mesmo? Eu não entendi bem. Saí e voltei hoje de novo. Que bom, meu amigo. Sempre bem-vindo. Ficou alguns pontos sem esclarecimento nesse sentido para mim, né? Para vocês encarnados, eu acho que está tudo entendido. Mas para mim, eu não entendi tudo, mas depois eu pergunto direitinho ao Carlos, tudo, e eu não sinto necessidade de saber disso agora. Agora é um momento mais de tratar dos assuntos do grupo. E assim, eu sei que existe uma movimentação durante a semana, pessoa que entra, pessoa que sai, pessoa que recebe material, pessoa que, enfim, não entende material, e isso faz parte, eu acredito que tem que ter esse fluxo mesmo de pessoas, e eu acredito que, além disso, tem que ter algum resultado, não é tão necessário muita quantidade se não tem um resultado, se não tem um impacto na vida das pessoas, porque curiosidade é o que mais tem na internet. E esse grupo não é para ser só mais um grupo curioso, é para gerar impacto e eu estou aqui para isso, eu estou aqui para conduzir, pelo menos o Carlos como médium e proceder esses trabalhos com ele. E eu vi que o Cláudio já está alinhado na mediunidade. Eu só preciso que o Wilson teça um comentário a respeito disso, para alinhar também posteriormente, porque o Wilson foi o médium que formou o médium Carlos. Apesar dos espíritos que o acompanham, o Wilson foi o papel central na formação do médium Carlos. E o Carlos está, de certa forma, conduzindo também a mediunidade do Cláudio, não no sentido de comandar, porque é uma faculdade que é própria, é dada por Deus e é os espíritos que utilizam, né, uma decisão da pessoa, mas no sentido de dar um exemplo, de tentar inspirar, de tentar facilitar de alguma forma isso. Então, assim, eu quero deixar essas impressões iniciais, e quanto à questão da mediunidade, vai ser transmitido para mais pessoas conforme a, o que for requisitado a nós, ou seja, aquela pessoa que desejar, ela vai conseguir obter a mediunidade. Não é um trabalho, vamos supor assim, que é um trabalho místico, um trabalho esotérico, que só alguns grandes iniciados obtêm. É um trabalho que é aberto, isso tem que estar transparente para todo mundo, porque esse é um trabalho que merece chegar a mais pessoas, e eu entendo que além da necessidade de a transmissão da mensagem, é importante que haja o estudo disso, porque mesmo que a pessoa que receber, porventura, a mediunidade, que ela demonstre interesse em receber, é perigoso isso, inclusive, já alguns aqui já conhecem o exemplo do Carlos, que teve escolhas nesse sentido. Então, assim, é importante o estudo para prevenir os escolhos, para prevenir essa, essa questão. Então, é uma coisa que a gente nunca vai ser pouco, nunca vai ser muito, a gente sempre asseverar nisso, e é preciso que a gente estude, a gente trabalhe e a gente ajude com essa faculdade. Essas são impressões iniciais quanto aos acontecimentos ultimamente no grupo. Fora isso, eu sei que o Wilson tem algumas coisas para falar, eu queria deixar ele falar alguma coisa aí. Pode ser, Wilson? Então, muito obrigado aí. Mas, assim, a questão é que a experiência que eu tenho e a forma que eu aprendi, eu percebo que eu consigo passar essa informação para quem tiver interesse e poder despertar essa faculdade que é inerente a todo ser vivo. Então, a questão toda não é, como o próprio Chico falou, que é uma faculdade inerente a qualquer ser vivo. A questão é, o pintor, o Picasso, se eu for fazer um desenho de uma pessoa, eu vou desenhar
uns pauzinhos assim, outro pauzinho, uma bolinha, uma outra bolinha, fazer um risco assim, é o sorriso, fazer outro risco assim, é o olho. Agora, o desenho do Picasso vai ser uma coisa que parece que a pessoa está até te olhando, parece que ela está até viva. Então, o que acontece? É mais ou menos, eu tentei trazer assim, uma impressão da mediunidade, como, por exemplo, eu falo assim com as pessoas, muitas vezes eu falo assim, olha, sabe o Chico Xavier? A pessoa sei, então eu sou igual a ele. Aí a pessoa olha assim, aí eu falo assim, só o chinelo por enquanto, mas ainda vou chegar lá. Tá certo, amigo. Muito bem colocado. Se você é o chinelo, o Carlos é a correia do chinelo. E quanto aos trabalhos de hoje, eu até comentei para o Carlos, se não viesse ninguém, eu ia conduzir os trabalhos sozinho aqui, porque tem muito assunto para falar, porque a espiritualidade não cessa. E quanto à pauta de hoje, eu quero trazer à tona a questão da desobsessão, porque há pessoas no grupo que estão obsidiadas, e já foi feito contato com cada uma pessoa no particular, e ainda existe ali vamos supor que um constrangimento, uma certa repreensão, no sentido de, olha, essa pessoa está me incomodando aqui, me chamando e tal, e eu vejo que é um trabalho que, apesar da pessoa tá convicta dos manuais, a pessoa ainda tem o trabalho de transformar, construir a confiança. Então, assim, nosso trabalho de médium não é um trabalho tão somente de fazer a nossa parte de mensageiro. A gente não vai simplesmente enviar a mensagem, a gente também vai tocar na carta, a gente vai conversar com aquele que vai receber a mensagem. Então, assim, os médiums precisam estar atentos quanto a isso, porque a mensagem ela vai ser transmitida. Mas não é para essa mensagem sair correndo. Todos aqueles que são médios sabem disso, que é preciso ter o tato com aqueles que têm ali essa predisposição a receber as mensagens. Então, isso é um elemento que a obsessão não pode simplesmente ser jogada. Olha, você está obsidiado e você precisa ser tratado. Isso, não, mesmo que seja certo isso, ou seja, há uma oferta de ajuda, não pode ser falado nesse tom, porque isso gera inimizade com as pessoas. Isso já foi exposto aqui lá no começo desses encontros. Então, assim, é claro que esse trabalho ele permanece, ele vai continuar no sentido da desobsessão, e existe a necessidade da formação de uma turma só para isso, porque essas reuniões do treinamento mediúnico, elas estão se tornando não tão somente um treinamento mediúnico, estão se tornando um grupo de mediúnica de avisos, ou seja, como se fosse uma mesa mediúnica que chama no Centro Espírita, que são deliberados todos os assuntos como uma reunião de um condomínio, uma reunião do conselho diretor. Não é exatamente esse o fim que foi colocado essas reuniões. É claro, é para treinamento fraterno, é para instruções e é para os espíritos se manifestarem. E visto que aqui, nessa reunião, tem pessoas que já ali estão, vamos supor, estão adestradas no sentido espírita, não significa que elas estão cativas, mas significa que elas estão treinadas no manual do espiritismo. Então, assim, visto que existe esse treinamento, e há pessoas presentes, disponíveis para esse treinamento, eu faço a requisição aí ao Pedro para ser aberta uma turma desse treinamento, porque essa reunião ela já perdeu mais o foco, no sentido de que a gente traz outros trabalhos aqui e se faz necessário uma turma só para treinamento mediúnico, ou seja, não que seja necessário outro encontro, mas talvez um grupo só para isso. Eu não sei exatamente como a gente pode fazer isso, mas eu queria saber do Wilson se ele pode viabilizar essa minha requisição. Olha, o espaço está aberto para nós podermos tratar esse tema, mediunidade. Foi muito bom nós abrimos aí esse espaço, né? Então, o que acontece? Nesse tema, mediunidade, aí entra
a questão da obsessão, porque nós temos que tratar dentro da mediunidade, que é um tipo de mediunidade, a obsessão, né? Então, assim, só precisa das pessoas interessadas para nós podermos formar médiums de um grande potencial. Só precisa das pessoas interessadas. Havendo as pessoas, nós iniciamos imediatamente o trabalho. Certo. Aí eu faço a pergunta, Cláudio, você é uma pessoa interessada em proceder essa turma conosco? Eu sou. Posso participar aí. Mas de que maneira? Eu não dou passividade para espírito, né? Excelente. O Wilson, já temos um, então podemos iniciar esse trabalho. Tá certo, tá certo. Então a gente pode começar quando for. Aí vai ser só você, Cláudio, e vai ser só o Carlos e eu, vai ser isso? Eu tenho a ideia, Wilson, de trazer a Kerma também. Só que a Kerma, ela precisa ainda de algumas orientações. E eu, inclusive, hoje eu todo dia eu vou falar com ela, mas eu pretendo trazer a Kerma sucedâneamente, ou melhor, posteriormente, certo? Tá, fica marcado assim. Quando nós formos começar, aí temos que definir se vai ser só eu, Cláudio e o Carlos, ou se vai ser eu, Cláudio, Carlos e a Kerma. E aí nós vamos fazer em um método de trabalho dentro do grupo, que vai ficar para esse método de trabalho vai ficar para todos. Aí nós podemos iniciar isso em um formato, eu vou pensar o melhor formato, mas a gente vai iniciar esse trabalho dentro do grupo assim que falar, ficar definido quem que serão as pessoas. Certo, visto que foi dada essa instrução, eu coloco o meu tempo à disposição disso. Inclusive, eu não narrei para o Cláudio, mas eu já fui, espiritualmente falando, presidente de casa espírita, ou seja, eu já conduzi uma casa espírita sozinho. E eu sei que é um trabalho que exige muita atenção, porque são diversas entidades que chegam necessitando de oração, necessitando de atendimento, e a gente tem que coordenar tudo isso. E não é o trabalho aqui transformar esse ED em uma casa espírita, eu sei que é diferente, mas é só para narrar um pouco da minha experiência que eu sei o proceder que o Wilson está dizendo nesse sentido de trabalhar essas turmas, eu tenho essa experiência. O Carlos vai aprender comigo, o Sebastião vai aprender comigo, e eu acredito que outras pessoas que também vierem a somar vão poder se instruir com a nossa mediunidade. Deixa eu só fazer uma pergunta. O senhor dirigiu o Casa Espírita do plano espiritual? Inclusive reunião mediúnica? Foi isso que o senhor falou ou eu entendi errado? Eu já fui o responsável por uma casa espírita por um determinado período de tempo, por 7 anos. Ah, tá. E como que é a organização no plano extrafísico? Conta pra nós aí, então. Esse assunto é bem complexo, porque assim, eu não consigo fazer ideia para vocês do que se passa no mundo espiritual, porque para isso ainda falta o sentido de vocês. Eu consigo fazer ideia melhor quando vocês desencarnarem. Mas quanto a um exemplo, vamos dizer assim, a gente tem o André Luiz, ele dá exemplo nesse sentido. É claro, ainda não dá todos os detalhes, mas o nosso trabalho é parecido com o trabalho que é narrado ali se não me engano, na Casa de Fabiano, na obra do André Luiz, que existe a entidade, é um aniceto, ele vai à casa de Fabiano e visita a irmã, que conduz os trabalhos de lá, e ela tem uma diversidade de trabalhos, tanto para instruir as entidades que assumem tarefas, ou seja, assumir uma tarefa
a pessoa já é um colaborador, tanto no plano espiritual há colaboradores, quanto no plano físico. No plano físico demora mais, a gente precisa de pelo menos um médium para começar. O médium, ele é esse recurso que vai ser o nosso trabalhador. E, às vezes, a gente consegue formar um ou mais médiums. Foi o caso que eu conduzi nessa casa espírita. A gente formou 2 médiums. E lá a gente procedeu esse trabalho. Então, assim, a gente tem essa experiência e eu acredito que eu consiga somar junto aqui nesse sentido. Visto que não houve mais comentários, eu vou proceder à reunião, no sentido de que eu só deliberando esse assunto para ficar bem redondinho, eu vou fazer a lista das pessoas que vão começar esse trabalho e envio para você, Wilson, para essa semana. Essa semana está encerrando hoje, mas essa semana que vem a gente já iniciar essa turma, tá certo? Tá certo. Muito bem. Visto que essa reunião se tornou mais um local de diversos trabalhos, um encontro mesmo nosso, e que, de fato, é um treinamento mediúnico, por assim dizer, mas também é uma reunião mediúnica, né? Porque aqui quem está se manifestando são espíritos e pessoas que têm ali a sua inspiração espiritual. Mas eu gostaria de manter esse formato, por enquanto, manter esse formato o nome está no treinamento mediúnico, mas a gente tem esses avisos que a gente traz, a gente tem a instrução fraterna, a gente tem esclarecimento de dúvidas. Então, assim, os outros trabalhos que nós temos é a apresentação do mentor. E eu recebi uma mensagem hoje do Carlos, ele requerendo uma mensagem para um integrante do grupo. Então, eu venho manifestar aqui para essa integrante do grupo, o nome dela é Elza. Então, Dona Elza, vou chamar de Dona. Dona Elza, eu agradeço a sua presença no grupo. Eu quero dizer que a condução desse trabalho tem em vistas o seu processo evolutivo, ou seja, a gente pretende não apenas inspirar através de instruções, através de estudos, a gente pretende também lhe ajudar no seu processo evolutivo, tanto quanto a gente vem ajudando os demais, certo? Então, assim, todas as questões que a gente pensa assim, esse grupo, o grupo está lá e eu estou aqui. Então, assim, eu vou lá, eu vou no grupo, presencio, mas a minha vida continua tudo igual. Não. A gente pretende intervir, claro, na disposição de cada pessoa, no interesse de cada pessoa, e auxiliar na vida das pessoas, porque é um trabalho gigantesco, eu sei que está começando agora, mas precisa, inclusive o Wilson, tá aí para formalizar, eu acho que essa semana que vem, não sei, formalizar o nosso estatuto, registrar o nosso estatuto, e isso já é um começo, e eu quero dizer que seja muito bem-vindo ao nosso grupo e que possamos trabalhar juntos, tá certo? É mais uma mensagem de boas-vindas e apresentação do nosso trabalho. Quanto à apresentação do seu mentor, dona Elza, é possível, tá? Mas eu preciso que a senhora manifeste o interesse para conhecer o seu mentor, como já de outras pessoas já foram apresentados aqui. Aí fica esse recado. Então, essa é a questão para a mensagem que me foi solicitada para a dona Elza. Quanto aos demais trabalhos, nós temos a questão da ressonância ontológica. Então, assim, esse trabalho, Wilson e Cláudio, precisa que se formem preceptores. Por quê? E essa ferramenta é o que proporciona que a pessoa ela atinja um outro grau evolutivo. Não é que sem ela não seja possível, é possível. Porém, ela tende a acelerar esse processo. Então, assim, atualmente é só o Wilson e o Carlos que fazem essa aplicação, e é importante a formação de mais pessoas para isso. Então, nesse treinamento mediúnico, talvez seja um ambiente propício de se falar sobre isso. Não que vá ser ali um assunto central, mas que a gente tem de falar sobre isso também, porque acaba que a RO em si, ela acaba não chegando a todas as pessoas, no sentido de que elas têm que entender várias coisas, têm que ler livro, ou seja, é um formato ainda que é difícil a apreensão de pessoas que não são exatamente
versadas no assunto. Então, assim, é preciso a gente discuta, debata isso nessa sessão mediúnica. É claro, os que são preceptores, principalmente, para que exista ali uma distribuição mediúnica, falando nesse sentido, os espíritos que vão coordenar esse trabalho da RO também procedam coerentemente nessa condução da divulgação desse trabalho, porque precisa ainda, claro, pessoas interessadas, e a gente tem trabalhado, os médios têm trabalhado nisso, mas principalmente precisa aí que exista mais preceptores, porque o tempo disponível de cada médium é limitado, e quando esse grupo crescer, vai ser necessário aumentar aí o número de especialistas, de preceptores para a aplicação dessa ferramenta. Ok? Comentários? Tá certo. Ok, eu vou só verificar a minha pauta aqui, porque o Carlos, ele também anota. Só um instante. Muito bem, a gente já falou de 3 assuntos, agora o quarto é a instrução fraterna. Eu já esperava que acontecesse algumas coisas que vêm acontecendo no grupo, por isso eu preciso trazer uma instrução que serve para tanto vocês que estão aqui presentes, quanto para os demais que vieram assistir o vídeo, assistir a gravação, e aqueles que talvez vierem entrar no grupo, a gente envia também para eles as instruções. É o seguinte, toda instituição, quando ela é formalizada, a pessoa está ali assinando um contrato mesmo, de assim, olha, eu sou um membro, eu sou uma pessoa que até frequenta isso. Então, não é mais um grupo de passatempo, não é mais um grupo de curiosidade, não é mais um grupo de sem compromisso, é um grupo de compromisso. E quando existe esse compromisso, as pessoas tendem a se comportar de uma maneira mais ali voltada para o profissionalismo. Então, assim, é importante ressaltar que esse profissionalismo, essa condução desse trabalho tem que ser bem clara e distribuída para as pessoas quando o grupo for formalizado. Então, assim, é preciso que essas informações, talvez até uma ou duas palestras sobre isso, seja importante para esclarecer, para apresentar o trabalho oficialmente mesmo quando começar, para a gente coordenar aqueles que vão colaborar, para a gente coordenar aqueles que vão ali instruir e divulgar isso para as pessoas, assim, quando o membro entrar no grupo, ele receber essa palestra, receber essa instrução de como acontece o trabalho. Então, assim, é preciso que todas essas informações sejam dialogadas, inclusive eu peço ao Wilson, peço ao Carlos, que dialoguem isso com o Cláudio, com a Kerma, com os demais integrantes do grupo, aqueles que estiverem acessíveis e os que tiverem por vir de explicar quais são os recursos desse trabalho e o que é que a gente vai produzir, que não é apenas aqui um grupo de estudos como a Casa Espírita funciona, um grupo de prece ou um grupo de mediunidade. É um grupo de ação, é um grupo que a gente pretende evoluir, é claro, para a AIM, como a gente já foi dito, mas esse grupo aqui, ele fica como o cristianismo redivivo, como aquela prática que vai resgatar o cristianismo lá da época de Jesus. E para isso é preciso que a gente tenha trabalhos práticos também, não só trabalhos aqui entre nós, trabalhos com o mundo lá fora. E, claro, eu não posso tratar esse assunto agora com vocês. É claro, com o Wilson já posso, com o Carlos já posso, mas com os demais eu não posso tratar esses outros trabalhos, ou seja, essa efetivação prática dessa prática cristã. Eu não posso trabalhar, distribuir instruções nesse sentido ainda, porque não existe recursos, quórum mesmo para isso ainda, mas, é claro, isso tem que ficar bem claro quando o trabalho começar para todos, e essas informações também. E outra questão que precisa ser elucidada é quanto à questão das contravenções, porque vão chegar pessoas que vão entrar no grupo apenas para atacar, apenas para tentar desmentir o que a gente está fazendo, apenas para causar tumulto, e isso é comum, isso é natural, e é claro, vem aquele ditado, a árvore que dá frutos, que tem mais frutos, ela dá mais pedrada, então é natural que isso aconteça. E ressaltando ainda sobre esse ponto,
aqueles que vierem para causar contravenção precisam ser tratados com respeito, mesmo aqueles que vierem na maledicência ou na má intenção, porque esses daí é os que vão causar, vão tentar destruir a imagem do nosso grupo. Mas mesmo esses, é tanto como os espíritos. Existem espíritos malevolentes que nos acompanham, tanto os médios quanto nós do plano espiritual, quando nós vamos à Terra. E esses espíritos têm que ser tratados com respeito, têm que ser tratados com caridade mesmo, aquela sem afetação e com respeito mesmo. E tem alguns membros do grupo que ainda não chegaram a esse nível. Mesmo o próprio Carlos, ele tem dificuldade ainda de trabalhar mesmo com os espíritos, conversar com os espíritos como um pai amoroso, vamos dizer assim. Então, é preciso, todos nós tenhamos isso em mente, que a comunicação tem que ser fraterna, como irmãos mesmo para aqueles que vêm xingar, mesmo para aqueles que vêm atacar, e é isso aí. Esse é o recado, a instrução, e isso vai ser importante, porque apesar de ser um grupo de progresso, o Pedro, ele vai conduzir esse grupo, e já está conduzindo, mas eu entendo que mesmo o Pedro, a instrução dele, ela não é coercitiva, ela não é para constranger, é uma instrução para libertar, uma instrução para construir. E é preciso que mesmo a ação que vem através de um nome venerável, vem através de um nome respeitável, ela seja ali digna de tal nome, devendo, claro, ser exposto à conduta inadequada para que seja devidamente averiguado em Assembleia Geral, averiguada o processo que ali tiver a formalidade do grupo para que seja constatado se foi uma deliberação espiritual ou se foi um vício de virtude por parte de algum elemento constrangedor, algum espírito maledicente, ou até mesmo o médium se enganou. Então, isso precisa estar claro, isso faz parte, e os erros acontecem, pois vocês, eu também já fui humano, eu já sou entidade, então isso é normal, tá? Comentários? Não, pode prosseguir. Muito bem, meus amigos. Como minha pauta encerrou logo, porque eu já tratei os 4 assuntos que da competência dessa reunião, eu venho a tratar agora do assunto principal, que é sobre a formação da mediúnica. Essa reunião aqui, ela precisa ter médiums, porque assim, eu já vejo, Wilson, inclusive, é uma instrução que me veio do meu superior, que o Carlos, apesar de sua pouca idade, apesar da sua falta de experiência, ele já vem conduzindo esse trabalho há alguns meses, aqui na treinamento mediúnico. Você acredita que ele já está formado como médium ou que ele precisa ainda levar esse treinamento por mais tempo? Porque se fosse o caso, a gente já mudava o nome dessa reunião para reunião mediúnica e não treinamento mediúnico. O que é que você acha? Você que é o professor dele, eu sou só o orientador espiritual, você é o professor aqui na matéria. Bom, não há problema nenhum ser treinamento mediúnico ou reunião mediúnica. Isso não há problema. A questão sempre é que a gente tem que especificar que esse trabalho é um trabalho que ele vai da sinceridade, ele vai da vontade, ele vai do compromisso que a pessoa tem, porque a partir do momento que a gente abre essa porta, ela não fecha mais. Então, a responsabilidade de quem está lidando com esse trabalho é ela conseguir perceber essas nuances, né? Então, por exemplo, se nós colocarmos apenas como treinamento mediúnico, aí porque treinamento mediúnico, a mediunidade, ela até a questão dela estar entendida, porque depois que a pessoa, por exemplo,
houve no Carlos esse desenvolvimento da mediunidade. Aí, agora ele não vai mais treinar a mediunidade, ele exerce a mediunidade. E o que ele tem que fazer é continuar no papel que ele está fazendo do programa dele, o programa que o programa existencial, que aí no caso é o mapa. Então, vamos imaginar, por exemplo, você, Cláudio, a partir do momento que você desenvolver a sua mediunidade e começar a trabalhar a sua mediunidade, acabou. O meu papel é colocar isso em funcionamento. Então, por exemplo, nós vamos tratar todos os detalhes para você, Cláudio, começar a exercer a sua mediunidade. A partir do momento que você começar a exercer a sua mediunidade, aí já não é mais comigo, aí é com você. É claro que com o tempo, com a experiência que eu tenho, como o Carlos sempre ele me pergunta alguma coisa e assim vai. Então, seria mais ou menos assim o sentido que eu acho que é bom imprimir nesse trabalho. Excelente, Wilson. Aproveitando a explicação, foi trazida uma impressão para mim de um camarada que ele esteve aqui conosco hoje, chamado Roberto, é um espírito, e ele fez uma indagação bem interessante, porque ele comentou assim, olha, irmão, eu vejo que tudo aqui conflui na figura central de uma pessoa, ou seja, desse trabalho, existem várias ferramentas para dar condução a um médium só. E eu estou me sentindo excluído, eu estou me sentindo de fora. Foi comentado hoje, um espírito comentou a esse respeito aqui. E, de fato, existe toda uma construção que é feita para se alcançar na pessoa que você que está assistindo é hoje. E para chegar a isso, foi necessário o quê? Desde um plano do reencarnatório, desde uma construção íntima, uma reforma íntima, desde uma preparação daqueles, daqueles resgates kármicos, ou seja, tudo isso foi feito, um trabalho pessoal, uma preparação para isso, um encaixe na família, o trabalho volitivo da decisão do que vai ser feito naquela vida, então assim, e fora os recursos dos arquitetos que vão promover as mudanças mais drásticas, as mudanças ocasionais pelos mentores. Então, assim, tudo isso reflete uma construção que é feita para todos vocês que estão assistindo estarem aqui hoje. Então, assim, isso tem que ser levado em conta porque não é porque existe uma pessoa que está conduzindo isso que ela é mais importante do que aquela que acabou de entrar. Não. Todos têm importância, todos são pessoas, todos são filhos de Deus. E todas elas têm de ter essa consciência, porque o grupo, o objetivo é de ser útil. A utilidade dele vai ser o quê? Esse contato humano, essa natureza espiritual e essa questão da cristandade. Porque nós não podemos evitar que a nossa peculiaridade, nossa idiosincrasia, eu digo isso como espírito, mas também refletindo aos médios. Às vezes os médios podem se destacar mais do que aqueles que não são médios, e isso pode constranger, pode acabar gerando um descontentamento. Inclusive, há muitas pessoas hoje que atacam mesmo os ícones famosos do movimento espírita tão somente por eles serem famosos. Então, acaba que excluem o trabalho deles, tão somente por uma certa projeção do ego, em querer estar naquele posto que eles estão. E isso, às vezes, é inconsciente, existe uma recusa disso. Então, é um entendimento que trabalhar com a mediunidade existem diversos fatores, diversos elementos idiosincráticos, diversos entendimentos que a gente tem que fixar. É claro,
para aquele que já cresceu, maturou no bem, ele sabe que não tem a vaidade. Já se desvinculou da vaidade, já se desvinculou do orgulho, e é mais fácil desenvolver essa questão da independência, dessa, desse reconhecimento, vamos dizer assim. Até porque aqueles que fazem não tem necessidade de postar no Instagram, não tem necessidade de sair falando para todo mundo. É preciso que tenha esse compromisso fiel àqueles que nos estão conduzindo, que não é nem eu e nem, vamos dizer assim, nem o Carlos, nem o Wilson, é aquele seu mentor, aquele seu espírito protetor, aquele guardião e a sua equipe. Então, cumprido esse papel, cada um com a sua equipe, cada um com o seu espírito guarda, é possível a gente elevar esse nível de instrução de cada um, gerando essas impressões, gerando esse impacto positivo na vida de cada um, e também através da nossa ferramenta ressonância ontológica, que é o que mais, além desse treinamento, além desse acompanhamento na ICD, a ressonância ontológica é o que vai gerar toda essa instrução, é o que vai gerar todo esse acompanhamento e toda essa condução, certo? Então, eu relatei um escolho mesmo, um problema que afeta os médiums, que é o fato da centralidade, do envaidecimento e do orgulho. E é a pedra de toque dos pródromos mesmo da queda. E é preciso a gente se fixe nisso para aqueles que estão ingressando na mediunidade, que evitem isso, evitem. Eu sei que para alguns isso é mal-grau, isso já é entendido, mas na prática, às vezes, nem sempre. Então, é preciso isso seja facultável e endereçado a todos, que posteriormente vão receber essa faculdade, que aqui no grupo a gente vai proceder esse estudo e essa faculdade, e é isso que eu tinha para dizer. Eu quero finalizar minha pauta e quero abrir para os integrantes aqui, o Wilson e o Cláudio, se quiserem completar o tempo. Nós temos até 21 horas para finalizarmos. Eu estou à disposição também para corresponder com vocês. Você quer falar aí, Cláudio? Não, tranquilo, pode encerrar aí. Tá. Então, assim, bom, o trabalho é isso aí, né? Nós estamos dando sequência às propostas que nós já colocamos aqui. Então, assim, não tem um comentário. Apenas a questão do Roberto, ele recebeu aí até a mensagem que ele ia ter uma comunicação para ele ter um entendimento melhor. Mas, assim, a questão do Roberto é o único elemento que, assim, agora nós tratamos aqui, que não está tão explícito para todos, porque é um caso particular. Mas, enfim, o trabalho, nós temos que conseguir ampliar esse trabalho exatamente nesse sentido, porque não podemos esquecer que o foco, o que são as outras religiões, as outras igrejas, tem uma pessoa que está ali falando para todos, sempre uma pessoa, e como se os outros eles completassem aquele ritual ali. Então, assim, sendo que a importância, muitas pessoas não são nem vistas ali dentro de uma igreja, mas aqui é o contrário. Aqui é o trabalho individual, aqui é o progresso de cada um. O que tem de mais importante aqui é cada integrante. Então, por exemplo, de pessoas agora, só eu, Carlos e Cláudio, mas isso aqui é como se fosse refinar, como se fosse um diapasão, uma equalização em cada um de nós. E o foco é cada um mesmo, o crescimento de cada um. Esclarecer as dúvidas, apresentar o programa e passo para
a cumprir aí aquilo que está determinado dentro do mapa de cada um. E aí, no caso, isso ainda, Cláudio, eu acredito que o seu está andando dessa maneira. E está tudo certo, é isso aí mesmo. Porque eu falo da questão do mapa existencial, que certamente, quando você estiver no procedimento aí da RO, o Carlos vai entrar em mais detalhes com você. É nesse sentido que eu falei. O mapa existencial é um modelo que é um modelo ideal para as nossas vidas. Por quê? Porque com o mapa existencial, é muita gente assim, eu não sei o que eu faço da minha vida. O mapa existencial, ele tem exatamente essa função. Muito bem, Wilson. Nós temos 2 minutos ainda. Cláudio, você quer dar alguma palavrinha, algum entendimento, alguma pergunta? Mas sempre você está à disposição de espíritos, né? Pelo menos o seu mentor, eu quero dizer que o seu mentor Juscelino esteve aqui no culto doméstico do Carlos. Eu não estive aqui no culto dele, mas o Sebastião me relatou que ele esteve aqui estudando junto com o Carlos, tá? Então você pode ver que essa relação é bem mais afetiva para a parte espiritual. Então eu queria deixar essa mensagem. Se você quiser perguntar, tem 1 minuto ainda, tá? Não, eu só não entendi aí essa observação que fizeram aí em relação à mudança dessa reunião para desobsessão. Essa parte ficou meio confusa aí, que eu não entendi, foi isso aí. Tá, eu vou Não, tentar esclarecer no tempo. a desobsessão